A mulher, quando ela está acometida pela ansiedade, ela envolve principalmente ali a questão relacionada à sua autoestima, a se sentir capaz, a se sentir boa, a se sentir merecedora, né? E aí ela tem que lidar também com todas as demandas de se inserir no mercado de trabalho, maternidade, as que optam pela maternidade, o relacionamento, né, de se doar, de zelar ali pelo que ela tem. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje eu abro a porta do consultório, eu imagino que para a primeira, entendo aí, de muitas profissionais bem jovens. Inclusive estou aqui olhando para a Isabel e estava falando com ela aqui no bastidor, você deve sofrer, né? Das pessoas pensarem que você é bem novinha. E isso é muito bom. Oportunizar profissionais que são recém-formados de mostrarem o que eles sabem, como eles sabem, todo o conhecimento, quantas pessoas já atenderam, porque muitas vezes imagino que soframos preconceitos ou por serem mais velhos ou por serem novos, mas a competência não tem a ver com a idade, né? Muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. Mas falando nisso, eu lembro que assim que eu formei, que eu estava lá no atendimento, o paciente chegava ali de primeira, nossa, você é bem novinha, chega e me dava uma murchada. Depois de um tempo refletindo sobre o que eu falei, isso não precisa ser algo ruim para mim, porque se eu formei nova, eu tenho capacidade para estar atendendo independente da minha idade, e aí eu mudei o discurso. Quando o paciente chegava e falava, você é nova? Eu, sim, sou nova mesmo. Às vezes perguntava a idade e eu falava ali com tanta confiança e segurança que no final da sessão ele falava, nossa, olha, eu vou te falar, quando eu cheguei que eu vi que você era novinha, eu fiquei ali meio inseguro, mas eu vi que você tem muita competência e conteúdo técnico, né? Porque às vezes associa ali uma idade, né, ser mais nova, como se você não tivesse tanto repertório técnico para manejar as situações e principalmente para algo que é muito sério, que é a sua saúde mental, sua intimidade, sua história, né? Então hoje eu já consigo lidar isso de uma forma muito tranquila. Que bom, fico feliz. Então aproveite Sim. e já nos conte o que você faz, quem você é, um pouquinho da sua Sim. trajetória profissional e por que você escolheu
a psicologia. Sim, gosto muito de falar sobre psicologia desde muito nova, ali quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano, eu falava que eu queria ser psicóloga. E aí eu fui buscar entender o porquê que eu tinha feito essa escolha. E muito nova, minha mãe era professora do ensino básico. E aí ela desenvolveu ataques de pânico, depressão. E foi fazer o acompanhamento dela. Eu lembro que ela fazia um acompanhamento no CAPS, lá da minha cidade, só que não tinha ninguém para me deixar. E eu ia para o CAP junto com ela, entrava nas sessões ali, fazia as terapias. E aí a minha mãe melhorou, voltou para o mercado de trabalho porque ela tinha saído, fez uma transição de carreira. E aí eu decidi que eu quero ajudar outras mulheres, assim como a minha mãe foi ajudada. E aí eu fui para mais específico ainda. Eu me especializei dentro das demandas de ansiedade enquanto transtorno e também no atendimento de mulheres. Então, a minha profissão hoje ela vem muito de um propósito, de uma gratidão também por uma mulher que representa muita coisa para mim, que foi aí beneficiada com os serviços de saúde mental, mais especificamente da psicologia. Então, foi onde tudo surgiu e nunca pensei em mudar e não me vejo também fazendo outra coisa. Nossa, que lindo. É tão bom, né, quando a gente consegue, primeiro, se conectar com esse passado para entender o que nos levou a estar atualmente, né, em determinados locais. Eu já estou um pouquinho só, tá, Isabel? Mais velha que você, bem pouquinho. Pouco. Olha aí essa aparência linda. Né? E já transicionei, né, de carreira pelo menos umas 4 vezes. Eu comecei bem cedo, mas eu estava conversando com a minha mãe. Eu falei, gente, o que é isso? Por que eu vim parar, né, aqui com uma empresa de cenários, com tanta coisa relacionada à fotografia? Eu vim do corporativo. Eu fui a primeira gerente mulher na América Latina em concessionárias. Depois transitei para o desenvolvimento. Minha primeira formação é como professora. E aí ter vindo, né, tá hoje à frente da produtora, de projetos. Eu falei, mãe, por quê? De onde veio isso? Ela, Carolina. E ela sempre falava, a Globo tá te perdendo. E eu, com 12 anos, procurei fazer teatro. Eu ia sozinha de ônibus para o teatro. Eu sempre gostei desse negócio de ser modelo. Eu era bem gordinha e isso não importava. Porque eu ia, dava um jeito, mãe, quero fazer aquelas fotos. E aí, de repente, depois de tanta coisa, né, depois de ter trabalhado com outras coisas tão diferentes, estar aqui hoje não é do nada. Sim. Né? Não é do nada. Então, fico feliz em saber que tão rápido você se conectou aí com esse passado e de uma forma tão linda, né? Acho que faz muito sentido. E por que escolher trabalhar exclusivamente com o público feminino, né? E você percebe essa diferença entre ansiedade em mulheres e ansiedade em homens? Sim, sim, percebo. Inclusive, hoje no DSM, né, que é o Manual de Diagnósticos Mentais de Transtornos, dentro dos transtornos de ansiedade já fala que nós mulheres temos a tendência maior, né, um transtorno mais prevalente em nós, os transtornos de ansiedade, e isso devido a várias questões, né? Então, questões culturais, questões relacionadas também menstruação, menopausa, puerpério, tudo que mexe muito com os nossos hormônios, que mexe muito com a nossa aparência, e isso influencia ali diretamente em como nós nos vemos e nos sentimos. Então, sim, tem ali uma diferença na forma como o transtorno se manifesta no homem, quanto na mulher, né? A mulher, quando ela está acometida pela ansiedade, ela envolve principalmente ali a questão relacionada à sua autoestima, a se sentir capaz, a se sentir boa, a se sentir merecedora, né? E aí ela tem que lidar também com todas as demandas de se inserir no mercado de trabalho, maternidade, as que optam pela maternidade, o relacionamento, né, de se doar, de zelar ali pelo que ela tem. Então, vendo todos esses fatores, eu vi que precisava de um olhar mais especializado para esse público, para essas mulheres que demandam ali elas ser vistas e escutadas de um ponto de vista
ali biológico, de um ponto de vista emocional, porque esses dois, quando eles estão desalinhados, geram muito sofrimento, e aí vem a ansiedade, em forma de crises, de crenças de não merecimento, de insegurança. E aí eu percebi que esse público, ele precisava desse olhar mais específico. Eu ia justamente perguntar isso, né? Que fatores você percebe que causam mais ansiedade nas mulheres? Então, vamos ser bem específicas, até para que você, né, aí em casa, ao tomar a sua decisão, buscando um profissional para a terapia, consiga identificar, porque talvez você está acreditando que está tudo bem, que é normal você ou ter algum sintoma de taquicardia, não se sentir capaz, achar que não é boa o suficiente, ter realmente um impacto funcional na sua vida e talvez não seja. Então, mostra para a gente, fala um pouquinho sobre, além de o que causa, como isso vem atrapalhando e se mostrando no meu dia a dia que talvez eu nem esteja percebendo. Sim. Então, hoje, assim, né, trazendo ali de forma para entender mesmo o contexto, uma teoria que eu gosto de usar muito é do John Bowlby, que é a teoria do apego, que se chama teoria do apego. O que ele fala? Que ali, quando nós nascemos, nós somos totalmente dependentes, né? Então, a gente precisa dos nossos pais para nos dar alimento, comida, um lar, segurança. E quando isso entra em negligência por questões financeiras, os pais não estão bem, o que você vai interpretando? Isso você é uma criança, você é um bebê, você vai mudando ali a idade, que o mundo é inseguro, que as pessoas não são tão confiáveis e que talvez você não consegue lidar com tudo sozinha. E você vai criando um padrão ali mais ansioso, né? Então, trazendo isso de forma mais específica. Lares muito conturbados, pais brigando, questões relacionadas a pai solo, né, mãe solo, um sai, questões relacionadas com álcool. Então, essa mulher, né, trazendo de forma mais específica para o contexto feminino, ela vai crescendo vendo que ela tem que estar sempre esperta, sempre estar atenta, vigilante, porque, olha, você está vendo o que está acontecendo na sua casa, que é o lugar que você é dependente, já é assim, agora você imagina como que é no mundo. Então, você vai crescendo com esse padrão que ele é mais inseguro, né? E aí, dentro de outra questão, né, dessa base que é a família, né, o pai e a mãe, os dois têm papéis ali primordiais. Então, quando a gente fala da mulher, uma figura primordial é a relação também com o pai. Porque o que um homem transmite, né? Segurança, força, validação, reconhecimento. Uma vez que ele passa o dia fora, o pai, você fica ali, mas às vezes passa a maior parte do tempo com a sua mãe. Então, quando você faz alguma coisa boa, é aquele seu pai que está sempre ali, dando duro, trabalhando e fala, nossa, Carol, parabéns, minha filha, você tirou uma nota 10, aquela mulher, aquela criança, aquela filha, ela fala, nossa, aquele homem que hoje eu sou pequena e eu vejo como o provedor, o cuidador da casa, ele me valida, então deve ser porque eu sou muito especial, eu tenho muito valor. E aí, né, isso é das áreas que nós analisamos quando essa paciente chega na terapia para a gente entender o porquê dessa ansiedade. Então, lares estruturados, ausência de figura paternas, traumas ali na infância, abusos, acidentes, vai formando, né, esse padrão inseguro de ver a vida. E aí, como que isso se manifesta no dia a dia? Porque eu não estou tendo crise de ansiedade, meu coração acelera, não tenho ansiedade. Eu não tenho ansiedade, mas tenho uma compulsão alimentar. Eu não tenho ansiedade, mas faço gastos impulsivos. Aquele dia que eu cheguei estressada, em casa, cansada, eu preciso de uma recompensa. E aí eu não tenho ansiedade, mas sou extremamente perfeccionista. Então, no meu trabalho, o meu chefe fala, Carol, é para você entregar isso aqui segunda-feira, hoje é sexta. Carol chegou em casa na sexta-feira, já fez, já mandou no e-mail. Falei, chefe, entreguei. Por quê? Porque ela tem medo de ser chamada a atenção, tem medo de ser corrigida, porque para ela aquilo pode remeter que ela não é tão boa o suficiente, que ela facilmente pode ser descartada,
né? Então, às vezes a gente olha a ansiedade só quanto um coração acelerado, aquela crise muito intensa, mas sutilmente ela vai se manifestando e que vai trazendo muitos prejuízos profissionais, nos relacionamentos. Então, nos relacionamentos, aquela mulher que cobra muito, tem muito medo de ser trocada, então aquele ciúme excessivo. Antes da pessoa fazer alguma coisa, ela já está ali cobrando, brigando, não faz do meu jeito, pode deixar que eu vou lá e faço, aí invalida o outro, o filho ou o marido. Então isso são sintomas que tá mostrando aquela ansiedade, né? Aquela angústia, aquele mal-estar. Então assim, é muito visível profissionalmente, no relacionamento, a forma como ela se vê. Nossa, Carol, você tá tão bonita hoje. Sério que você achou? Não, nem tô tão bonita assim. Não, para com isso. Abaixa a cabeça, não sabe receber um elogio, né? Por conta da baixa estima, por não se sentir segura e confiante. Então... E no trabalho, você falou em vários pontos, até porque eu já estou aqui desesperada, gente. Achei que, olha, várias outras coisas, agora não ansiosa. Acabei de compreender que tem várias, apesar que todos nós, né, temos um nível de ansiedade quando realmente isso não está mais funcional, que está atrapalhando a vida, que é desafiador. Exatamente. Mas é muito, gostei muito, né, do que você trouxe. Eu não sou ansiosa mais, eu não sou ansiosa mais. Então, não é uma regra que você esteja aí morrendo, né, do coração ou tremendo. É a mania de tudo que vem aí na internet, né, que é maravilhosa, mas acaba trazendo esses falsos gurus que entendem de tudo. Sim. Então, se você vive no futuro, você está com ansiedade. Ninguém vai comer um boi, um pudim inteiro lá no futuro. Exato. Né? No máximo, ir para o hospital no futuro, depois de se alimentar dessa forma. Então, são vários fatores que você... mulher, que nós mulheres precisamos nos observar, que estão ali gritando, te atrapalhando. E você pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade que tem como cuidar, Exato. que tem como se tratar, não é verdade? Então, você falou como que eu vejo isso no relacionamento, na maternidade e no ambiente profissional. Como é que eu percebo, como é que essa mulher pode se perceber e ligar ali uma red flag que, peraí, pode ser que está acontecendo alguma coisa aqui comigo. Até que você falou do chefe também, né? De quando ela pede, mas no relacionamento, seja para uma promoção ou como ela lidera. Sim. Inclusive, ano passado eu fiz eu especifiquei ainda mais essa minha área de atuação para empreendedoras, que se chamava, o nome do quadro que eu tinha era Empreendedoras Confiantes, porque eu vi que tinha muita, dentro do contexto profissional, esse medo, essa insegurança, essa ansiedade. Mas trazendo para esse contexto, né, profissional, como que a gente pode identificar? O clássico é não conseguir entender feedbacks negativos. Então eu cheguei e falei, olha, Carol, gostei muito do que você fez, mas ficou faltando aqui no texto algo que você pode colocar e aquela palavra estava errada. Pronto. Aquilo ali, o que a pessoa, a mulher ansiosa interpreta? Não sou boa o suficiente, ele quis dizer que eu fiz tudo errado. Então, vai criando vários pensamentos catastróficos que ele vai numa crescente para algo muito ruim. Então, esse feedback negativo leva muito para o lado pessoal. Eu não sou boa. Né? Eu não fiz certo, né? E aí generaliza dentro daquele contexto. Outra questão dentro dessa área aí profissional, como que essa ansiedade pode estar se manifestando? Através da procrastinação. Eu sei o que eu tenho que fazer, às vezes o projeto que eu tenho ele é muito bom, mas eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de fracassar, eu começo a procrastinar. Eu vou deixar, não, segunda-feira eu faço, semana que vem eu faço, porque quanto mais eu demoro, eu não vou ter o resultado, que pode ser positivo ou negativo, mas na mente ansiosa, a tendência é ir para o negativo. Então, assim, não vou me frustrar, começo a procrastinar. Vou adiando, e aí possivelmente não vou sofrer, e acaba que o sofrimento é muito maior pela frustração, né? E o terceiro, né, então, dificuldade em receber feedbacks negativos, procrastinação. E o terceiro é a autocobrança. Então, você é muito boa, entrega um trabalho muito bom, mas assim, vou te entregar um relatório, mas
acho que não estava bom o suficiente, eu acho que esse relatório ele podia ser melhor. Inclusive, eu já chego falando, olha, tá aqui o relatório que você me pediu, mas qualquer coisa você pode me falar que eu mudo, se precisar eu apago, eu faço tudo de novo, né? Então, uma autocobrança excessiva, porque nunca acha que o que faz está bom. Então, esses 3 pontos dentro da vida profissional ali, faz com que você fique mais estagnada, faz com que você fique mais ansiosa, que é a questão da autocobrança, a dificuldade em receber ali esses feedbacks, e aí vai fazendo com que você, né, vá ali tendo um padrão mais ansioso dentro da sua área profissional. Maravilha. Você falou em não merecimento já nas nossas 2 últimas, né, perguntas. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né, essa crença, porque muita gente, né, tomou abuso, vários termos foram banalizados. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de crença. Independente que você goste ou não dessa palavra, é importante você entender que se ela foi utilizada em contextos, né, que não fizeram muito sentido para a sua vida, mas ela existe, ela é importante. Sim. Depois disso, falar para a gente dessa questão da crença do merecimento e como, né, e o que é possível fazer para que a gente pare com essa questão de eu não sou boa, né, eu não mereço, para que essa crença possa ser reduzida, para que eu possa acreditar em outra coisa, como eu consigo tratar isso? Sim. De fato, esse termo crença, ele ficou sendo utilizado hoje, né, principalmente dentro os coaches têm utilizado muito isso e as pessoas foram pegando uma antipatia por essa palavra. Mas, né, trazendo para o nosso contexto atual, eu gosto muito de relacionar crenças com as nossas lentes. Então, é como se nós temos as lentes que nós enxergamos a vida e aí nós vamos passando por momentos e situações boas e ruins, e a partir dessas situações nós vamos criando interpretações do mundo, das pessoas, de nós mesmos. E aí essas interpretações ali, quando elas são positivas, faz com que você enxergue a vida de um ângulo melhor. Quando essas interpretações são negativas, ela vai sujando essas lentes. E aí quando as pessoas falam assim, ah, você tem crenças de não merecimento, o que está falando? Que as suas lentes elas estão ali sujas ao ponto que você não consegue ver que você pode ter coisas boas, que você pode usufruir de momentos bons. E o surgimento dessas crises, essas crenças de não merecimento, eles estão muito relacionados também ao ambiente que nós viemos, às situações que nós passamos. Então, muitas mulheres, eu vejo que às vezes tem crenças de não merecimento, de achar que não pode ter um relacionamento bom, não de forma tão clara, né? Eu não posso ter um relacionamento bom, mas o pai era alcoólatra, brigava muito com a mãe, tinha um desarranjo familiar, um desarranjo daquele casal, e aí ela cresce, tem as vivências dela, vê relacionamentos de outro ângulo, se casa e aí começa a sabotar aquele relacionamento, porque como que minha mãe vai ver que eu tô bem, sendo que eu amo tanto aquela mulher e ela não pôde ter aquilo também, né? Então fala muito sobre uma lealdade familiar, né? Esse termo lealdade familiar, quando nós vamos investigar essas crenças de não merecimento, estão muito relacionadas. Então a sua lealdade familiar, ela está relacionada ao seu ciclo ali, né? A cidade que você nasceu, os amigos que você tem, os seus primos, as suas tias, que foram fazendo escolhas distintas ao longo da vida, que às vezes não foram positivas. Você estava ali estudando, se dedicando, que é o que eu mais vejo, assim, estuda, se dedica, trabalha e consegue alguma coisa, não mereço, não fico feliz. Por quê? Porque as pessoas com que eu convivo, o meu ciclo, que é familiar, não tem aquilo. Mas eu sou leal àquele lugar. Então, o que eu começo a fazer? A sabotar esse lugar que é meu, porque eu me esforcei muito para ter aquilo, né? Eu me esforcei, eu me dediquei muito por aquilo. Então, essa lealdade familiar, hoje é a maior causa dessas crenças, de você achar que você não merece. Que você não merece ser feliz, que você não merece, dentro de questões financeiras, você veio de um lugar muito humilde, né?
de muita escassez ali, e aí quando você começa a ganhar mais, você não consegue reter, porque reter para você é muito difícil uma vez que você não teve, né? E isso a gente fala muito em relação ao dinheiro, né? Então tá relacionado a essas crenças de não merecimento. Eu não mereço isso, eu nunca tive, então Vamos gastar. Né? Relacionamentos é muito assim. A minha mãe era mãe solo, a minha mãe se separou com meu pai quando estava na barriga ainda, então não cheguei a ter contato. E aí, eu não ouvia minha mãe falando que eu não tinha que depender de homem, nada, mas inconscientemente. Porque minha mãe não dependia, se ela não dependia, eu vou depender? Não vou. Então, lembro que os meus primeiros relacionamentos, e hoje eu falo isso para as minhas pacientes, porque parece que fica um lugar muito distante, né? Entre o paciente e o psicólogo não passa. Nós passamos e vamos ali através da terapia, né? Também trabalhando essas questões. Então, eu lembro que os meus primeiros relacionamentos, homem não manda em mim, eu faço questão de pagar a minha parte da conta, eu vou pagar, porque é esse lugar de medo, de abandono, de rejeição, de insegurança. Porque você acha que você não merece ter alguém que cuide de você, porque você tem um histórico onde você foi desenvolvendo. Então, quando eu expliquei no início, né, que a formação das nossas crenças, elas partem muito das nossas vivências, que vão ali sujando aquele óculos, né? Sim. E aí a terapia vem, vamos limpar isso aqui, né? E aí onde a terapia entra, que é para justamente, né? Olha, vejo que você tem crise de não merecimento, mas e aí? E agora, o que eu faço com isso, Isabel? Vejo o pessoal falando que eu tenho, o que eu faço? A terapia é um lugar onde a gente entende essa história, a interpretação dessa mulher dentro dessa história e ali buscar recursos emocionais dentro do momento atual que ela tem, né? E as evidências que mostram que ela pode ter uma vida diferente. Então, a terapia entra nesse lugar de vamos limpar essas lentes, vamos ali criar crenças mais assertivas. Outro tema que sensacional, viu? E se você começar a pensar um pouquinho em repetições, em semelhanças, tem gente que foi a primeira da família a se formar, não trabalha na área. Sim. Porque ninguém mais se formou e a gente fica muito distante daquele seio familiar, né? Se eu me diferencio muito, minha família não vai gostar mais de mim, né? Eu não tenho permissão para prosperar. Então, às vezes você acha que é alguma coisa que dá errado, mas na verdade ali dentro, sem entender, você está fazendo tudo para que aquilo não aconteça. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo e a gente pensa assim, nossa, mas será que pai ou mãe em algum momento teria coragem, né, de ter inveja de alguma coisa? Não é talvez esse o termo, mas por um comentário, às vezes, acho que meu pai uma vez, um determinado carro que eu comprei, que para ele não havia necessidade, né? Ele olhou, mas você é exibida, hein, Carolina? Então, naquele momento, é como se fosse assim, poxa, será ele não gostou? Né? O que tá... Mas é justamente isso que a gente tem que ter bastante autoconhecimento, ser muito terapeutizado para entender que isso não é meu. Exatamente. Que o fato dele acreditar, inclusive, que pode ser algo positivo se ela perde isso, né? Vão começar a se aproximar dela, porque na cabeça dele, porque ela tem uma boa condição financeira. Então, a maneira com que a gente interpreta, mas talvez a maneira com que nós respondemos a isso pode atrapalhar bastante a nossa vida, né? E você trouxe um exemplo seu que ele é muito bom de usar e eu vejo que acontece muito. Então, assim, você ter comprado seu carro foi uma conquista para você, você deve ter economizado, trabalhou aqui, trabalhou ali, foi uma conquista ali para você. E aí, às vezes, um comentário, dependendo da forma como você leva, você pode ver aquilo como esse lugar de medo, do que as pessoas elas vão falar, da opinião do outro. E esse outro não é qualquer outro, é meu pai, é minha mãe. E sempre tem de ser das pessoas ali mais próximas. Então, as primeiras pessoas que nós temos medo de decepcionar são as pessoas mais próximas a nós. Porque, às vezes, elas não passaram por aquilo, né, dentro desse contexto. E a inveja, não é inveja, é que elas não passaram,
né? Então, eu soltei, nossa, Carol, você está exibida com um carro novo, mas foi... E às vezes, por mais que não goste, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, o resultado cura. Então, eu falei que Carol, ela tá exibida com um carro novo, mas aí teve um dia que eu precisei andar no carro da Carol. E se a Carol não tivesse carro? Então, o resultado da Carol, ele me beneficia também. Mas às vezes nós temos... Principalmente nós mulheres temos muito medo, né, das coisas não darem certo, de não crescermos, de não prosperarmos. E aí a gente fica muito ligado a alguns comentários, sendo que essa mudança, esse crescimento beneficia todo mundo, toda uma geração. Você quebra um ciclo. Que aí dentro dessa questão de lealdade, dos outros não terem, aí eu sou a primeira a ter, eu começo a sabotar, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. E às vezes eles não tiveram por falta de recurso, falta de apoio, né? E é importante que você veja por que eles não fizeram para você não repetir aquela mesma trajetória, né? Então eu vejo mulheres, eu sou apaixonada por trabalhar com mulheres, porque são mulheres fortes, inteligentes, capazes, que às vezes o comentário do outro prende elas dentro daquela potencialidade que elas têm, às vezes para mudar aquela geração, aquele meio, aquele ciclo. E isso é de todas as formas, financeira, espiritual, emocional, acredito muito nisso. Quando você muda aquele padrão ali de pensamento catastrófico, de medo, de insegurança, você começa, as pessoas ao seu lado, elas começam até se movimentar mais, ficar mais exigentes consigo para ir atrás também. Com certeza. Você trouxe o medo. E é justamente sobre isso que eu quero que você fale agora. Tem esse medo que paralisa, né? Você traz muito esse tema, e eu gostaria de saber o que você tem percebido nas suas pacientes com relação ao medo, né? Quais os desafios que elas não estão conseguindo transpor e o que dentro da terapia pode ser feito e está sendo feito para mudar esse padrão aí. Sim. E dentro desse contexto do medo, hoje, quando eu vou avaliar o medo, eu vejo muito o quanto que aquela mulher ela se sente desamparada. E quando a gente fala de desamparo, a gente está falando de falta de validação, falta de reconhecimento. Então, como eu falei, dentro de um contexto familiar, os pais não eram os que mais apoiavam e às vezes não de forma intencional, não apoio porque quero o seu mal. Não teve tempo, também não teve esse acolhimento, não teve essa validação. Então, vai fazendo com que você cresça, como eu falei, achando que o mundo é muito perigoso e ficando com muito mais medo. Então, tá falando muito sobre o seu desamparo, as suas crenças de se sentir sozinha, de achar que não vai dar conta. E aí, quando a gente traz o medo de um ponto de vista de emoção, porque às vezes a gente vê o medo assim, o vilão. O medo é aquilo que você tem que fugir e lutar contra ele todos os dias, senão ele vai te devorar, né? E aí hoje tem aquele filme Divertidamente que ele exemplifica muito isso, né? O papel das nossas emoções. Então, quando nós estamos falando do medo de um ponto de vista de emoção, ele vem ali para te poupar de perigos, para te salvar, para não deixar que você se coloque diante de situações que serão muito ruins para a sua vida. E aí, quando a gente traz para o contexto do dia a dia, uma coisa é eu ter medo de pular de paraquedas, porque vai que o paraquedas rasga e eu caia e aí acabe. Mas outra coisa é eu ter medo de abrir um negócio que não pode dar certo enquanto mulher. Eu tenho medo de empreender, mas o final disso, né? Porque a ansiedade faz a gente catastrofizar tanto que a gente acha que a gente não vai conseguir lidar com aquilo. Então, aquele medo, ele se torna ali o protagonista. O empreender, o sonho, ele fica em segundo plano, porque o maior é o medo. Só que tem que ser ao contrário. O seu plano, a sua meta, o seu objetivo é empreender enquanto mulher, é construir uma família, é ser mais confiante. Esse tem que ser o primeiro plano, porque o medo, ele sempre vai existir. Às vezes a gente fica tentando tirar o medo, só vou fazer isso quando eu tiver tal coisa que eu não vou ter medo, aí vai ter medo de outra coisa. Então, tirar o medo, não existe essa possibilidade. Então, hoje a melhor forma de você lidar com o medo é entender que ele existe. E quanto maior o medo, significa que aquele teu projeto, aquele teu sonho, ele é muito especial. Se ele é muito especial,
consequentemente, ele tem muito mais chance de dar certo, né? E muito provavelmente você vai estar ali também querendo se proteger mais para não se frustrar. E o importante é como você falou, né? Não dá para paralisar, porque se o medo for mais importante que o sonho, exatamente. Na igreja a gente costuma ouvir, né, que o medo é a ausência de fé. Faz sentido, né, num ponto de que eu não preciso exterminar o medo se eu usar como preparo. Mas a fé, a esperança de conseguir, ela consegue colocar por terra todo o medo, né? Exato. E tem uma autora que é a Joyce Meyer, que ela é bem conhecida, né? O testemunho dela. E aí tem um livro dela chamado A Mulher Confiante. E aí ela traz que coragem não é a ausência do medo, mas é a ação apesar do medo, né? E aí entra nisso, do seu sonho, da sua meta, do seu objetivo ser maior que o medo. O medo, ele sempre vai existir, mas se ele tiver maior, consequentemente, ele vai ali engolir aquilo que, se você tentasse, você viveria ali os melhores dias da sua vida, os momentos mais felizes da sua vida. Você trouxe essa questão familiar e eu queria saber sua opinião sobre o porquê que tantas mulheres se submetem a relações, a situações, sejam no trabalho, familiares, no relacionamento, de se sentirem tão desvalorizadas, de serem tão desvalorizadas. Carol, eu percebo que hoje nós dividimos a nossa atenção com muitas áreas. E a mulher, desde quando ela nasce, né? Então, você vai se formar nisso, e você vai ter esse emprego, e aí você vai se casar, e aí você vai ter filhos. E aí você vai passando a sua vida preocupada nos meios de você chegar lá. Então, enquanto estudante, eu tenho que tirar notas muito boas e para finalizar o ensino médio, para passar na faculdade, depois de me inserir no mercado de trabalho. Enquanto mulher que quero ter um relacionamento, eu tenho que me valorizar, eu tenho que... E aí a gente só vai indo por etapas e esquece como que é viver essas etapas, como se fortalecer para viver essas etapas, né? Então, buscando, cuidando de você, tendo tempo de qualidade com você, né? Cuidando. Eu falo que é dom ser mulher, é dom ter muitos cabelos para você cuidar, uma pele para você hidratar. E muitas mulheres, elas vivem para tudo. Menos para si, para esse cuidado, que não precisa não só ser relacionado à aparência, mas é o seu intelectual, é as suas emoções. Então, você fica tão vazia que quando você entra num relacionamento ali e que você, o outro ele tem algo que preenche em você, você cria uma dependência. Então, você não tem recursos, você não se acha boa, porque você não foi construindo isso dentro de você, o seu tempo de qualidade com você, entender que você é importante, que você é prioridade, que você é uma mulher amada, que você é uma mulher querida. Você não acha que você é nada disso. Aí você entra num relacionamento e o outro ali te dá minimamente atenção, te dá momentos de qualidade, então você se apega naquilo e não consegue sair. Então, muitas mulheres, elas se submetem a relacionamentos frustrados, a situações muito ruins ali, porque elas ainda não conseguem entender o valor que elas têm. E que se elas acham que elas não têm, mas que elas podem construir, porque muito tem a ver com hábitos que você busca, com ações que você direciona para você, né? Então, é algo que você pode, né, a cada dia ali, o que eu posso fazer por mim hoje? É uma leitura, é cuidar da minha aparência física, da minha vida espiritual, da minha fé, daquilo que eu acredito, porque isso te fortalece. Mas se todo mundo é muito importante, eu não sei falar não, eu não sei estabelecer limites, me chamam para um lugar, eu não quero ir, mas eu vou, me machucam, mas aí me pedem desculpa, aí eu, não, tá bom, tá tudo bem, e aí eu vou deixando as coisas passarem, não vou criando aquela Isabel que inspira, aquela Isabel que estabelece limites, porque tudo era mais importante, menos eu. E é muito importante que você aí, né, fique atenta, assim como eu percebi, que a solução para... Agora ela trouxe, né, a questão do não valor, né, de permanecer em relacionamentos onde você se sente desvalorizada. Anteriormente, o medo. Anterior ao medo, as crenças de não merecimento. Nada do que ela trouxe, a solução está no outro.
Então, por que eu tenho que dedicar tanto tempo ao outro se quem vai solucionar, né, os meus problemas, o meu sofrimento sou eu? E eu sei que muitas vezes você que está aí do lado passando por isso, ou passando por algum transtorno de ansiedade, ou uma outra patologia, ou um outro problema, parece simples quando alguém vem e traz uma solução, mas ninguém diz que é mágica. Por isso, a terapia, ela tem um tempo para ela acontecer, para você ir se conhecendo, ir solucionando, ir resolvendo. Mas se a crítica vem, mas isso não resolve, vai demorar tanto tempo, esperar e o não mudar também dói muito, né? Exatamente, é assim, eu vou fazer terapia, mas demora, é um processo demorado, mas 6 meses passa assim. Você decide fazer terapia hoje, daqui 6 meses, muita coisa já foi trabalhada. Mas você passa ali 6 meses, em uns 6 meses pode acontecer muitas situações que vão potencializar ainda mais as suas inseguranças, os seus medos, tudo aquilo que te deixa mais ansiosa. E aí a gente tem falado de situações cotidianas, né, que vai demonstrando ansiedades, fragilidades, e isso vai levando a um adoecimento físico e emocional. Então, quando nós falamos de físico, chegam pacientes para mim hoje com questões relacionadas a crises de candidíase, que já foi na ginecologista 300 vezes. Todos os procedimentos, nada passa. Porque se você não está bem emocionalmente, se você está mais estressada, a sua imunidade baixa. Se a sua imunidade baixa, você está mais suscetível a ter ali algum adoecimento físico, né? Então, dermatite, questões de dermatite é o clássico, né? Então, dermatite, psoríase. E aí, quando passa 2 meses de terapia, ela fala, foi mágica? Não é mágica. Por quê? Porque você consegue conter ali, administrar suas emoções. Porque, por exemplo, se você vive com medo diariamente, você libera muito cortisol, muita adrenalina, e seu corpo ele vai entrando no desequilíbrio, ele vai sentindo tudo isso. Aumenta o colesterol, né, a sua estamina, porque aí o seu corpo acha que você está em algum processo muito inflamatório, você está com alguma... Aí você começa a desenvolver vários mecanismos, né, de defesa para algo que não está acontecendo. Exatamente, que está aqui, né? São as emoções. Então, a terapia hoje, eu falo que a terapia, você quer ganhar mais dinheiro? Vai para terapia. Você quer ter mais saúde física? Você vai para terapia. Você quer ser uma pessoa emocionalmente equilibrada? Você vai para terapia. Porque quando nós vamos ver a raiz daquilo que às vezes está bloqueando para aquela pessoa ser ainda mais próspera, ainda mais ter uma vida melhor, tá em um fator emocional. Sim, sem dúvida nenhuma. Relacionamentos com marido, eu acho que é sempre assim, relacionamento com você. A partir do momento que você se compreende, você vai começar a compreender melhor o outro e as relações vão mudar. E isso vale para todos os tipos de relacionamento, né? Pessoal, profissional, com o filho, o seu maternar. Eu agora estou com um filho pequenininho, né? De 20 anos, bem pequenininho. E a cada fase da vida, a gente teve um conflito diferente. Sim. Né? Primeiro, não quero fazer o dever, eu não quero isso, e por aí. E aí você vai pensando, nossa, que problema. Quando vai para o próximo, você pensa que ele era tão mais simples. E a maternidade vai ser esse desafio o tempo todo, porque, né, o outro é uma responsabilidade que a gente tem. Muitas vezes a gente não consegue, né, controlar, até porque a gente não vai conseguir. E aí começa a gerar, né, mais situações que podem te deixar culpada, se sentindo mal. Essa questão da mulher, de todas as formas a gente se culpa. Acho que a gente foi programada para assim, olha, você vai sofrer, né? E não precisa ser assim. Exato. E é dentro de um processo terapêutico que você vai se libertar, ter autonomia e só assim compreender melhor o outro. Porque como que eu entendo o outro? Como é que eu paro de brigar? Como é que eu tenho compaixão, sendo que eu quero que aquele outro seja igual a mim, depois que eu entendo que eu sou única e assim, e eu sou totalmente a favor, em gênero, número e grau. Terapia é vida e é o melhor presente
que nós podemos nos dar, né? E você falou algo muito interessante, né? Que aí cada ano que você ia passando com seu filho era uma crise diferente, que aí você pensa, será se eu agi certo, será se eu não agi certo? E a terapia, ela te ajuda a te dar um repertório. Um repertório para lidar com as situações, para depois você não achar que você fez errado, para você não se sentir culpada. Por quê? Porque você consegue ter um autodomínio, você consegue ter ali um repertório, você consegue não se desequilibrar diante das situações, porque você consegue fazer uma análise maior do contexto, sem muitas vezes levar para o seu lado pessoal, porque uma das coisas que mais nos gera ansiedade e crise é porque nós interpretamos muito a situação levando para a gente. Ah, não, então porque tá querendo ser desaforado comigo, porque não me respeita, porque acha que eu sou qualquer uma. E aí, quando você vai ver, o outro que teve aquele comportamento, se para você comunicou aquilo, quando você entra em desequilíbrio, às vezes você dá ali recurso, pode falar, ué, mas você que tá agindo dessa maneira, né? Então a terapia, ela te ajuda a ter um repertório para você agir de forma assertiva, para você não se desequilibrar, né? Porque trazendo para o contexto da ansiedade, a mulher ansiosa, quando acontece uma coisa, ela se desequilibra. Ela entra num estado ali, e tanto de coisas boas, quanto às vezes de coisas ruins. Então, de coisas boas, tá vivendo uma fase muito importante, um crescimento, foi promovida, e aí, nossa, é o momento de ficar feliz. Será que vai dar certo, se der tudo errado, e eu não vou saber agir daquela tal maneira? Se acontece algo ruim, nossa, tá vendo? Eu sabia que ia acontecer isso. Tava sentindo, agora é o fim, né? Então a ansiedade, ela faz você entrar num desequilíbrio, você não consegue ver possibilidades, porque você não tem um repertório. E aí quando você faz a terapia, você tá pensando por um jeito. Aí a sua psicóloga, ela fala, mas você já tentou pensar nisso? Você já viu que todas as vezes você age dessa maneira? Que tal você agir dessa maneira agora, dentro desse contexto? E aí você vai ampliando essas formas de lidar com os desafios que são cotidianos, né? Somente a vida acontecendo. Sim. E vamos falar um pouquinho de passado agora, de traumas, né? Relacionamentos vividos que geraram muitas dores. E muitas vezes eu estou vivendo no hoje, baseada nesses traumas do passado, né? O que você tem a nos falar disso e, principalmente, se existe dentro da terapia, né, formas e formatos para a gente conseguir se desvinculando desses traumas, desse passado, para conseguir, assim como você trouxe, viver assertivamente, porque ser assertivo só estando no presente. Sim. No passado e no futuro não tem assertividade nenhuma no hoje, né? Sim, sim. Algo que é muito incomum para quem carrega um trauma, uma dor muito grande, é que aquela pessoa, ela não fala sobre aquilo. Né? Ela sinaliza que ela tem uma dor, que ela tem um incômodo, e às vezes é muito perceptível através das ações daquela pessoa, né? Nossa, aquela pessoa deve ter alguma coisa que a gente percebe. Só que o maior problema é não falar sobre aquilo. Não é falar para qualquer pessoa, mas é buscar uma ajuda para você levar luz. O que eu falo é que a nossa vida, ela é um guarda-roupa. Você chega na terapia, a psicóloga, ela abre aquele guarda-roupa. Sempre tem aquele cantinho ali da bagunça que você não quer mexer, você mexe em tudo, mas menos naquilo ali. E aí é muito importante que você leve luz para aquilo, para você entender, né? Então na terapia você tá lá o guarda-roupa, você tira o que serve, o que não serve, aí tem aquela gaveta lá que você não quer abrir, que tá cheia das coisas velhas lá, mas quando você leva aquilo, você vai entendendo o que aconteceu, porque o trauma, ele faz com que o outro ache que é uma pessoa muito vulnerável, a mulher, ela é muito vulnerável, então ela vai ser vulnerável para sempre, uma vez que aconteceu isso com ela. Ela acha que tem questões relacionadas à culpa, a medos, a insegurança. E aí, quando a gente vai trabalhar os traumas, a gente vai destrinchando, a gente vai entendendo, né, aquele contexto, o porquê que aconteceu daquela maneira. Não no intuito de ficar procurando culpados, mas no intuito daquela pessoa ir processando também aquela informação que ela não quer reviver. E o fato dela não querer reviver, tudo que remeta já é um lugar de fuga. Vamos fugir, vamos fugir. E aí você nunca trata aquilo, né? Então,
acho que meu pai me abandonou. Seu pai abandonou? Ah, seu pai era um alcoólatra, ele abandonou todo mundo, ele se abandonou, né? Ah, passei por um abuso, né? E aí quando a gente fala abuso, são vários tipos de abuso. Diversos tipos de abuso, né? Então, acho que eu tinha culpa porque me falaram isso, né? Quem foi que falou? Por que que falou? Então, quando você abre o trauma, principalmente no contexto da terapia, que é importantíssimo, né? Hoje a gente está tendo muito de vamos curar seu trauma, vamos virar a chave e tudo, mas só abriu a situação e jogou. E qual é a assistência emocional? Porque quando a pessoa passa por um trauma, a última coisa que ela teve foi assistência e acolhimento. Então, na terapia, nós abrimos esses traumas, entendemos o contexto, entendemos os recursos que você tinha, porque, eu me sinto culpada, ou por que que isso aconteceu comigo? Mas você lembra dos recursos que você tinha? Às vezes você era menor de idade, não tinha dinheiro, várias questões, não tinha nada que você podia fazer, mas você entra dentro daquele lugar de culpa que fica se punindo e punindo. Quando você vai olhar recurso, não tinha. Recurso emocional, financeiro, estrutural, não tinha nenhum recurso, né? Então, trabalhar o trauma não é no intuito de procurar culpados ou abrir uma dor, mas é no intuito de você entender aquele contexto que passou, os recursos que você tem hoje, porque o trauma fala muito sobre, pode ser que você viva aquilo novamente, mas hoje, a mulher que você é, os recursos que você tem, o conhecimento que você tem. A maturidade de se posicionar, de dizer não, de se autoproteger, que talvez lá atrás você não tinha. Isso. E aí você vai vivendo esse trauma, que é um trauma que no seu relacionamento, né? Então hoje quando a gente fala de abuso sexual, muitas mulheres carregam esse trauma e aí dentro de um contexto das relações com seu marido elas não conseguem, porque não conseguiram trabalhar em terapia, não conseguiram tratar essas causas e aí vai para outro contexto, que era um contexto que era para ser bom, mas se torna também ruim por conta de algo que não foi tratado, que não foi trabalhado, né? Traumas em relação a crescer num ambiente onde o tempo todo eu ouvia você é burra, você é incompetente, você não vai conseguir nada na vida. Aí eu cresci, me formei, fiz uma faculdade, um mestrado, um doutorado, mas nunca acho que eu sou uma profissional boa, nunca acho que eu vou ser promovida, nunca acho que o cargo que eu tô é o suficiente porque eu acho que eu não merecia tudo aquilo, né? Por conta de quê? Traumas, né? Então, o trauma, quando ele não é tratado, ele faz com que a vida inteira você tô vivendo o presente, mas volta ali no passado e fico sentindo aquela dor. E pessoas feridas ferem. E se não for por você, pensa se realmente é justo estar ferindo um colega de trabalho, Sim. o seu filho, a sua filha. Se não for por você, será que esse marido atual é realmente responsável por toda essa crise, seja de ciúme, seja de ignorância? Então, se cuidar desses traumas, além de amor próprio, é amar o outro também. Sim. Mas como é que eu amo o outro se eu não me amo, né? Exato. Quantas vezes a gente ouve essas frases por aí, elas são muito reais. Mesmo para quem fala, mas eu vivo por fulano, já está errado. Porque se a vida é sua, faz sentido isso? Tem como eu amar, Isabel, outra pessoa, se eu não me amo, se eu não tenho nesse significado, essa percepção de auto-amor? Não tem como, porque é aquilo, essa lacuna, ela vai para outro lugar que parece ser muito bom. Então, assim, nossa, que bonita aquela mãe, ela não cuida dela, mas os meninos... E aí você começa a romantizar uma coisa que você vai falar assim, não é pra estar desse jeito, não. Né? Aquela... Não sei se na sua família tem, mas na minha família tem aquela tia que ela faz tudo para todo mundo. E aí a gente fica o tempo todo, tia, vai no médico, vai no oftalmologista, esse óculos está caindo nos pedaços. Mas, porque você vai àquele lugar de falta, você acha que você tem que se doar muito para ver que você tem valor, né? Então, eu nunca digo não para as pessoas, eu ajudo muito, por quê? Para eu me sentir útil, porque eu acho que eu não sou tão boa assim. E aí, você fica naquela luta, eu não sou tão boa, mas eu também quero ser feliz. Eu também quero sentir uma emoçãozinha aqui que pode ser boa. Só que aí tá sendo o quê?
abusiva, uma relação abusiva, que os outros estão te sugando e às vezes não é nem porque o outro é ruim, é porque você permite demais, você é muito permissiva, está disponível o tempo todo, né? Então... Chega a ser até difícil para o outro não fazer isso. Tem gente que chega, que eu vejo situações, mas gente, se alguém não passasse a perna, ela ia dar um jeito de fazer com que isso acontecesse, porque você flexibiliza tanto, você quer tanto que aquilo aconteça, até porque quando a gente acredita em algo, enquanto a gente não faz com que aquilo aconteça, a gente não sossega. Sim. Então, por isso que é realmente importante pensar, né, no quanto eu me valorizo. Ai, se eu não fizer isso para fulano, ninguém mais vai gostar de mim. Então, é entender, né, se você é útil ou você é alguém interessante. Isso. Isso é muito forte, né? Então, quando eu trago nas sessões para as pacientes, né, essa questão do... Não é porque você só está sendo útil que estão te demandando. Aquilo ali é um choque para elas, porque nunca nem pararam para pensar naquilo, porque entendem muito, faz muito essa relação de valor ao que eu entrego. Então, eu tenho que ser muito boa para eu achar que eu tenho valor e para eu achar que as pessoas acham que eu tenho valor, né? Então, você está ali se doando e se entregando e é um poço sem fundo, que nunca é o suficiente. Há quem pense que quem tem transtorno de ansiedade terá que conviver com isso para sempre. É assim mesmo? Não é quando você busca ali tratar, né? Então, hoje, quando nós falamos de ansiedade, nós falamos ele em duas perspectivas. A ansiedade traço e a ansiedade ali estado. Então, quando a gente fala de estado, a gente está falando de algo situacional. Estou passando por um momento que está demandando mais de mim, sei lá, passei por um momento traumático, fiquei muito ansiosa, estressada, ou é uma coisa boa também, né? Uma obra. Exato, uma obra, a empresa está crescendo e tudo, então você fica muito ali apreensiva, então é um momento, é situacional. E tem traços, então tem pessoas que a gente percebe, mulheres, que desde criancinha já tinham comportamentos de ser mais agitadas, mais ansiosas. E aí, esses dois cenários podem levar a um adoecimento num lugar de transtorno, que é de maior sofrimento. Hoje, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, nós não falamos em cura da ansiedade, a gente não fala em cura de nenhum transtorno. O que é que nós falamos? Remissão dos sintomas, ou seja, aqueles sintomas, eles entram num processo ali, né, de estar diminuindo as frequências da crise a um ponto que você esquece que um dia você precisou tomar medicação, esquece assim, né, que quando você passa o sofrimento você não esquece, mas se torna muito comum você acordar bem durante os dias, de dormir à noite, de não ter crise de ansiedade, porque ela entra em remissão quando ela é tratada. Então, se você receber um diagnóstico de ansiedade, de um transtorno de ansiedade generalizada, que hoje é o mais comum dentro dos transtornos de ansiedade, não pegue aquilo como um laudo para a sua vida, que, então isso aconteceu porque eu tenho um transtorno, mas quando você trata, né, e hoje a gente tem ali um tratamento, vamos dizer, ouro para um transtorno de ansiedade generalizada, que é mais forte, que é psicoterapia, atividade física e a medicação alinhada. Eu já tive paciente meu que, por ter problemas de gastrite, que estava muito forte, devido a ser muito, não podia tomar medicação, mas ele era muito disciplinado na atividade física e na psicoterapia, não perdia as sessões, fazia as atividades. As crises entraram em remissão. Hoje ele dorme bem, vive bem, não é aquela aflição e aquela agonia que é conviver com transtorno. Eu acredito que quando chegarmos, se Deus quiser, muito em breve, ao 100º consultório aberto, ao 100º episódio, todos, até hoje, Isabel, seja o de... Hoje a gente fala de terapia capilar, até para melhorar o seu cabelo, para que oxigene melhor o seu couro cabeludo, dormir bem, atividade física e alimentação. Isso. Então, a pessoa não quer fazer o básico e acredita que pode melhorar. E parece que quando a gente fala em casa, as pessoas têm a tendência a não ouvir, até porque começam a julgar, ou a gente entende que é desafiador você se movimentar, até porque dentro de um estado de tristeza, de depressão, de ansiedade, de um repertório, de uma vida
com um padrão diferente de um padrão de saúde, de alegria, de esperança, é difícil. Mas difícil também é viver desse jeito, porque ninguém mais Muito consegue mais viver ao lado de pessoas que não querem se cuidar. Você tem um problema, ok, né? É isso, mas o que você está fazendo com isso? Porque se conta para a gente, conta para as pessoas, até porque é importante que as pessoas tenham noção. Tem gente que acha que eu sou muito bom se eu ficar do lado de quem está passando esse problema. Eu não posso abandonar. A pessoa se abandona. E se você não tomar cuidado, você fica pior que ela. Tem uma máxima importante que é quem se preocupa com o coitadinho vai para o lugar dele. Fale-nos, enquanto profissional, o quanto emoções são contagiosas. Uma pesquisa recente, inclusive, acho que foi o Dr. Paulo que falou, a depressão ela impacta e ela adoece um raio de 7 ou 70 metros, alguma coisa nesse sentido, onde há a probabilidade de você também adoecer. Sim, sim. E também a pessoa ansiosa, né? Porque ela tá o tempo todo ali se cobrando, reclamando da vida, tendo crise, nunca nada tá bom também, então você fica ali contagiado. E aí, contaminado. Exato. E aí, né, o que você pode fazer, né? Falando dentro desse contexto de atividade física, chama a pessoa para caminhar, para ela pegar um sol, para ela ver vitamina, para ela ver esse céu lindo azul de Brasília. Porque quando você tá adoecido, você também você começa a esquecer coisas simples, mas que são tão lindas, que são tão belas. Aos domingos eu gosto de ir à academia, porque é um dia que eu treino sem pressa. Então, eu sempre posto lá no meu Instagram, domingo é o dia de viver sem pressa. Então, eu tomo café da manhã sem pressa, vou para a academia sem pressa. E, pelo menos aqui em Brasília, a gente tem algo muito lindo, que é o céu de Brasília. E aí, é mais quando eu volto, que eu acho que mistura ali com a endorfina, que eu olho para aquele céu, eu começo a agradecer, tipo assim, obrigada por Deus por eu ter saúde, para eu ver esse céu lindo, para eu fazer atividade física. Deve ser muito ruim você estar adoecido e você não conseguir enxergar, né, essas coisas tão belas ali. Então, assim, e a dor faz isso. Exatamente. Então, assim, seu amigo, seu parente, uma pessoa próxima a você, ela tá passando por um momento muito desafiador emocionalmente, chama ela para fazer essas coisas que comunica viver, sair para fazer uma caminhada, para pegar um sol, para ver, né, o quanto que a nossa vida ela é boa e quantas coisas que a gente pode estar aproveitando também. E uma pergunta, e quando você está convivendo, né, com essa mulher com ansiedade ou com esse problema, o ideal quando você convida, que seja para sair, que seja para fazer algo, é ouvir o que aquela pessoa está trazendo ou propor, vamos hoje viver um momento diferente, você não se reduz a isso que está acontecendo. Existe, porque a gente está falando totalmente para a mulher que está vivendo e está passando por esse problema. E quem está convivendo? Sim, os dois pontos são importantes, né? O de você ouvir ali, mas também de, né, levar aquela mulher também a outros olhares, outras perspectivas, outras conversas. Porque, infelizmente, tem aquelas ainda que não vão buscar ajuda. E aí a pessoa que está ali tentando dar um suporte, ela é sugada por aquilo, né? Então, assim, quem vai ajudar uma pessoa que está ansioso ou ansiosa, não acho que você vai curar aquela pessoa, não acho que você vai transformar. Eu vejo uns comentários que às vezes eu falo assim, não fala isso, que é assim, a fulana falou que eu sou igual uma psicóloga para ela, pois falo para fulana, não sou sua psicóloga não, vá buscar ajuda, vá buscar terapia, eu tô aqui porque eu te amo, porque eu sou sua amiga, porque eu quero o seu bem, mas ser sua psicóloga eu não consigo ser. Né? Então, isso de não querer salvar o outro, isso tanto dentro de um contexto que o outro está adoecido, quanto nos contextos da vida, não queira salvar o outro. Nas minhas mentorias eu falo, não assuma problemas que você não sabe resolver. Se você não sabe resolver o problema, olha que maravilha, o problema não é seu, indica outra pessoa. Exatamente. A grande situação é justamente, igual outro ponto que eu falo, não conte seus problemas para quem também não pode resolver, porque ao invés de um problema, você começa a ter
2, porque você ainda fica preocupado que a pessoa vai contar para outra pessoa aquilo que você está passando, porque não é um local de terapia, um local seguro, um local onde a profissional não tem intimidade, interferência, não tem parcialidade. Exato. Existe aí uma imparcialidade, exato. né? E pegando, né, esse gancho, eu gosto muito dessa frase, é que quem não vai resolver seus problemas não precisa saber deles. Porque às vezes, né, dentro aí das suas questões, você tá ansiosa, com medo, insegura, e aí você sai contando seus problemas para todo mundo. Se você não sai contando, você sai se diminuindo para as pessoas, você sai se desmerecendo, você fica com a cara de acabada. Carente. Eu falo para as minhas pacientes, passa um batom, bota um brinco, ninguém não tem nada a ver com seus problemas. Porque às vezes de um problema nasce outro. Porque você está comunicando o quê? Uma pessoa insegura, uma pessoa que não se cuida tanto, uma pessoa qualquer. Desleixada, carente, Exato. que tem a necessidade e vira uma presa fácil. Uma presa fácil. E às vezes também perde oportunidades, né? Então você é uma ótima profissional, mas chega acabada, vítima, se desmerecendo. Eu vou contratar uma pessoa dessa? Não faz sentido nenhum. Então, essa questão, ela comunica muito, né? Quando você sai falando e deixando muito claro os seus problemas para quem não vai resolver, nasce outro problema, muito pior. E isso que a gente está trazendo é com muito amor, com muito respeito e de um lugar que muito provavelmente já estivemos, já vivemos. Sim. E eu também entendo que no momento onde a gente está com essa dor que está vivendo, né, é uma necessidade tão grande, talvez ali de ser cuidado, mas nem todo mundo está... Primeiro que não tem a responsabilidade, se você é maior de 18 anos, de se cuidar. Essa responsabilidade é sua. Está disponível aí, do mesmo jeito que tem conteúdo ruim, tem conteúdos excelentes. Ah, mas eu não posso pagar... Vai caminhar, vai correr. Vai no YouTube, bota um podcast, exatamente. Coisas que vão te engrandecer, que vão melhorar. Existem muitas formas. Tem um livro, não sei se você já leu, Será que você aguenta ser feliz? Não Você conheço. aguenta ser feliz? É de um psiquiatra e é incrível, porque a gente vê tantas pessoas adoecidas, é muito fácil ficar nesse lugar de vítima, de doente, de que eu estou sofrendo, de que minha família é ruim, de que eu apanhei do meu pai. Eu poderia contar essa história. De fato, eu poderia contar várias histórias. Só cada um de nós sabe a doçura e o dissabor de ser quem somos. Sim. Mas a escolha e a busca, ela é nossa. Eu falo que a espiritualidade é muito importante nisso também. Você acreditar, você entender que você é filha de Deus, a gente acordou, a gente está vivo, sabe? Exerce isso. Então, esse lugar de tristeza, se você se acostuma com ele, se você nunca viveu em um lugar diferente, de respeito, de autoestima, de se olhar, sabe por quê? Porque a autoestima não tem nada a ver com vaidade, né, Isabel? É você gostar de como você age, de quem você é. Desenvolve isso, corre atrás. É tão bom. Estou falando porque é tão bom a gente se sentir respeitado por nós mesmos. E isso é uma busca constante, né? Exatamente. É isso que você falou, é muito válido. Eu sempre trago para as minhas pacientes, no momento da terapia, que a gente já passou ali por umas etapas de entender o que aconteceu, que é a questão da autorresponsabilidade. Nós temos que ter muito cuidado com as histórias que nós nos contamos, das coisas que nós passamos. Ah, mas a fulano fez isso comigo, ciclano fez aquilo comigo, mas ela me falou aquilo. Ok, deve ter doído muito, você sentiu muito, mas o que você está fazendo com isso? Que lugar que você se coloca? Você se coloca num lugar de inferioridade, né? Um lugar de vítima, um lugar de coitadinha, né? Então, assim, você não quer ser vista como coitadinha, mas o tempo todo você está relembrando as coisas ruins da sua história. Você não fala, o dia que eu tirei uma nota 10 na faculdade, você não conta para você as histórias boas, no dia que eu consegui pagar aquilo que eu queria muito e que eu juntei muito dinheiro porque trabalhei muito e me esforcei porque aquilo era meu sonho. E são pequenos troféus que com o tempo parece que a sua dor vira você
e você só enxerga a dor, porque é muito Exato. legal isso que você falou. Eu não tinha ainda... olha que ficha, né? Que cai quando a gente vai ouvindo o outro. Estou amando aqui minha terapia. Poxa, você conseguir pagar algo que durante muito tempo você Sim. não conseguiu, ou que passou algum problema. Nossa, são coisas que, ao invés da gente comemorar, uau, que coisa boa, porque é motivo para reclamar, vai ter o tempo inteiro. Sim, eu vou contar uma história, ela já me permitiu falar isso, porque hoje ela fica feliz quando ela ouve isso. Eu tenho já recebeu alta, tá aí, trabalhando muito, ganhando muito dinheiro, que ela veio de uma família muito humilde, e aí um irmão fez direito. E aí esse irmão fez direito, depois fez um concurso para PM e tudo, e ela sempre foi manicure. E aí o que ela ouvia? Você só é manicure porque você não deu para caneta. Ou seja, né, o instrumento dela de trabalho é o alicate, então é porque ela não deu certo na caneta, que se refere a estudar. E ela carregava, ela se contava essa história, acho que em todas as sessões de terapia ela se contava essa história. E ela me contava essa história, e teve um dia que ela contou falando que às vezes ela escondia umas coisas do marido dela, e eu, que coisa é essa, mulher? Não, é que eu ajudo a minha mãe a pagar uma dívida, e um dia desse o meu irmão me pediu um dinheiro emprestado, e aí o meu marido, ele fica falando que eu dou as coisas demais para minha família, que eu sirvo demais a minha família. Aí eu falei, seu irmão te pediu um dinheiro emprestado? Aí ela foi, eu falei, mas não é o seu irmão que deu certo para caneta? Aí ela assim, porque ela fixou tanto naquilo de que ela era manicure, que hoje ela trabalha, ela não trabalha mais nesse lugar, hoje ela já dá curso de neodesign e tudo, muito bem remunerada, mas porque aquela profissão remetia a algo que não tinha valor, então ela podia estar ganhando rios de dinheiro com aquela profissão, mas como era uma profissão que não tinha valor, aquilo ali passava despercebido, né? Então essas histórias que a gente vai se contando às vezes faz com que elas já não são mais nem coerentes com o momento que eu tô vivendo. A mulher linda, bonita, maravilhosa, você elogia. Não sou bonita não. Olha, foi baratinho na Shein esse blazer aqui, Carol, você gostou? Não, mas nem inclusive, é tão bom ele assim. tá lindo, eu tô não olhando há um Shein, tempão. Não é da Shein. Os né? botões lindos, prateados. Mas isso, né? De você estar numa posição e você não se comporta daquela posição que você tá, porque a vida mudou, mas a sua cabeça ainda continua lá atrás. Então, terapia nela. Vamos de terapia. Não é a pia da louça, essa daí não é terapêutica. Agora, momento importante, fala do seu acompanhamento para grupos de mulheres, como é que funciona? Hoje, o meu acompanhamento, ele é individual. Eu tenho um programa de acompanhamento que eu tenho ele de forma trimestral e tenho ele de forma semestral. O que acontece? Hoje eu não faço terapia. Ah, Isabel, eu quero fazer uma sessão com você. Desculpa, Carol, não vou conseguir te atender em uma sessão, porque eu sei que você não precisa, não é de uma sessão. E aí fica algo muito paliativo. Ali, você se sentiu minimamente bem, mas eu sei que não resolveu, eu fiquei com aquele valor da sessão e... Você ficou com nada. Exato. E aquele feedback de eu saber que você vai estar bem. Né? Então, o valor que a gente recebe enquanto profissional, ele é importante, óbvio, né? Você tem seus custos, mas tem algo que é muito mais importante, que é aquela mudança que você gera na vida da sua paciente. Então, esse, né, mais curto trimestral, que às vezes a pessoa que está chegando na terapia fala, nossa, isso tudo eu vou passar 3 meses, mas passa voando, né? As sessões ali, primeiro, para identificar, primeiro, entrar em remissão daquelas crises, daquela ansiedade, depois ela entrar num processo dela se conhecer mais, entender mais o seu valor, que aí ela vai tendo mais autonomia. Então, tanto o trimestral quanto o semestral, nós temos áreas da vida dessa mulher que nós vamos passar. Como é que tá a questão do seu autocuidado com você, o tempo que você passa com você? Como é que tá seus relacionamentos? Quais são as maiores dificuldades no seu relacionamento hoje? Como é que tá a relação com seus filhos? A sua vida profissional, você está satisfeita? Porque todas essas áreas a gente vê que tem algo que pode ser melhorado, a gente tem algo que pode ser estimulado, porque é bom que nós temos uma totalidade, né, de estar bem
sempre vai estar uma área que precisa mais, mas você tem esse acompanhamento, você consegue enxergar e ser assertiva dentro daquelas áreas, sabe? Sensacional, é a primeira psicóloga que eu vejo, imagino que devam ter mais, inclusive você profissional que tiver aí coragem e quiser conversar com a gente, falar de você, igual a Isabel teve, e ficou comprovadíssimo que o fato de ser jovem não tem nada a ver com competência, com capacidade de verbalizar seus conhecimentos. Nossa, estou realmente muito satisfeita e que bom, porque tem que parar com essa história, né? Ah, eu estou com um problema, vou fazer terapia. Oi? Exato. Tem aí um projeto, vamos olhar tudo, né? Porque muitas vezes é aquilo ali que você negligenciou que está gerando esse problema hoje. Gostei. Exatamente, porque assim, né, desse programa de acompanhamento, eu recebo feedbacks que não tem nada que pague, né? Então, teve uma que falou, né, que aí ela tinha vergonha de gravar os vídeos divulgando o trabalho dela e tudo, então não conseguia captar mais pacientes. A gente trabalhou esse medo de aparecer nas câmeras, o medo do julgamento. Um dia ela me mandou um feedback assim, Isabel, muito obrigada, porque eu fiz a festinha de aniversário da minha filha, ela olhou para mim e falou assim, para mim você é a melhor mãe do mundo. E eu fiquei tão feliz que eu consegui comprar, né, fazer um bolinho ali, elaborar, porque nem isso ela estava tendo condições. Então, assim, são feedbacks que vêm desse acompanhamento, onde você trabalha esses detalhes, assim, que você pensa, eu vou trabalhar o medo de gravar um vídeo, sendo que o meu maior problema agora está sendo o meu relacionamento, mas também não vou trabalhar isso porque eu estou sem dinheiro. Aí você nunca vai tratar essas questões, e vai virando uma bola de neve, e você está deixando de viver esses momentos. É um aniversário do seu filho que se proporciona, é uma coisa para você que você se proporciona, né? E não adianta. Eu falei não adianta, o não adianta já é passado. Não volta. Sim, não volta. Sabe, você desperdiçar comida é muito ruim. Você desperdiçar uma risada, um sorriso é muito ruim. E isso é desperdício de vida. Não tem como voltar. Não tem. É conviver bem com sua mãe, com seus familiares, com você. É tão ruim quando a gente tem que perder, né, para se atentar para aquilo. Então, busquem mesmo. A vida é muito boa. Eu já tive, né, passei na vida por situações que normalmente são as situações mais desafiadoras que a gente enfrenta, que dói muito, que para um pouco, como divórcio, traição, problema financeiro. E eu passaria, porque eu acredito que hoje, inclusive, o devocional que eu li falava disso, né? E que esse tempo difícil sempre vai estar te transformando, né? Se você percebe, para algo muito melhor. Mas só de uma coisa eu gostaria de ter feito diferente nesse tempo, né? Ter melhorado mais rápido. Tem determinadas mágoas, rancores, ressentimentos que me custaram tantos sorrisos, tantas coisas boas que não voltam. Então é isso, incentivar lá. É isso aqui que nós queremos, você, audiência. É muito importante saber conscientemente como encontrar, como escolher esse profissional, mas que você também se abra para a vida. Às vezes você está aí falando, nossa, olha que bom, ela serve para fulana que está sofrendo. Não há necessidade de ir no fundo, né, do poço. E esse programa que você tem, a abordagem que você utiliza é a TCC. Explica um pouquinho para nossa audiência, né, o que é isso. Tem outros profissionais que trabalham com outra abordagem. Por que você escolheu a TCC? E se dentro do programa também é ela que você utiliza? Sim, sim. Hoje nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que, né, chamamos de TCC, que é a abordagem mais utilizada, que tem mais ali
artigos, né, ali validando as técnicas e os recursos, principalmente dentro dos transtornos que exige que tenha ali mais protocolos. Mas trazendo, né, para o meu programa de acompanhamento, os recursos que eu uso da TCC é a questão em relação às interpretações, os pensamentos, os padrões de pensamentos, essas crenças que vão sendo formadas aí por esta mulher. E aí utilizo os recursos que a TCC disponibiliza, as técnicas, né? Então, hoje, por exemplo, o exame de evidências. Então, às vezes, eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não dou conta, e aí nós vamos buscar evidências que apontam que, de fato, você não é capaz ou não é suficiente. Quando nós vamos fazer, utilizamos essas técnicas, a gente percebe que não tem evidências que mostram, né, isso que você acha de você enquanto mulher, e o que tem ali que de fato é real é tudo coisas que nós podemos trabalhar, inclusive dentro do programa. E às vezes a gente fica muito fixa numa ideia que nós criamos nossa, uma imagem. Eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. E aí dentro do programa nós vamos buscar recursos para você conseguir ali crescer dentro daquilo que você precisa melhorar, dentro daquilo que você precisa aperfeiçoar. E a TCC, ela nos disponibiliza esses recursos, né? Então, ali para entender o que são esses pensamentos distorcidos, para ampliar esse repertório dessa mulher, né, de ações, de palavras, de formas de pensar. Então a TCC ela nos dá muitos recursos, né? Então, assim, de forma bem breve mesmo, o Aaron Beck, que foi o que criou a TCC, ele foi fazendo um apanhado das técnicas da psicologia que funcionava. Então, nós temos ali muitos recursos que às vezes é da Gestalt, que às vezes vem de outras abordagens ali, porque ele viu o que era eficaz, né? O que era eficaz dentro daquele contexto. E algo que eu gosto muito e que me fez trabalhar com a TCC é essa questão de ser resolutivo dentro daquele sofrimento. Então, se eu estou passando por questões relacionadas a crises de ansiedade, nós vamos resolver essa crise no intuito de vamos usar os recursos para essas crises entrar em remissão ali, você conseguir dormir bem, né, não ter tantas crises físicas mesmo. Dentro das demandas que se eleva, a gente tem foco em resolver aquela questão, porque em outras abordagens o processo terapêutico em alguns demora muito tempo, né? E às vezes você não quer passar 1 ano, 2 anos na terapia. Eu quero resolver essa questão ou aprender a lidar com ela. Se não é resolver, é aprender a lidar com ela. E aí a TCC ela caminha muito para esse lugar, né? Que o foco é na resolução do problema. O foco ali é em desenvolver um novo repertório dentro daquele que estava te gerando um sofrimento, que aí vai te ajudar a lidar com a situação de outra forma, né? Então, quando fala... E aí o programa já ajuda porque ele tem um tempo ali determinado, né? Então, o programa de acompanhamento de duração de 6 meses, você sabe que você vai passar ali 6 meses, e esses 6 meses eles são muito proveitosos, porque são sessões ali onde a gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com atividades. As minhas pacientes sempre têm o meu WhatsApp, porque um ponto que eu trabalho muito é do acolhimento. E a ansiedade faz você se sentir sozinha, desamparada. Então, tá precisando? Me manda mensagem. Tem paciente que me manda mensagem domingo, 9 horas da noite, e eu respondo quando eu consigo, porque eu sei que aquela mulher está precisando. E aí, isso é no primeiro mês. No segundo mês, ela já está bem mais forte, ela já não me manda. Se ela me manda algo pontual, e às vezes eu sinto falta. Eu falei, será que fulana está conseguindo passar por aquele problema que ela me falou na sessão? Porque é esse acolhimento, a pessoa sentir que ela não está sozinha. Ela passou tanto tempo achando que ela estava sozinha. Ela tendo uma psicóloga, ela vai continuar? Vai? Não, as minhas pacientes não vão ter que passar por isso. Então, assim, os recursos da TCC, com o que eu fui aprimorando, foi formando esse programa de acompanhamento, que ele tem aquele foco ali dessa mulher se sentir... Você não sofreu, não digo resistência, ou talvez uma resistência pelo lado de outros profissionais, de colegas, por você ter tomado essa decisão e agir, né, com um programa, de atender fora do dia da sessão?
Não, inclusive, assim, o que nós ouvimos muito, né, essa psicologia a sessão, então, terça-feira, 8 horas, é sua sessão, Carol. A Carol, toda terça-feira, 8 horas, a gente só se vê esse dia da semana, a gente só se fala esse dia da semana, tem esse distanciamento, e eu percebi que com as minhas pacientes o tratamento delas era muito mais eficaz devido a essa proximidade. E aí, como eu falei, dentro do contexto de ansiedade, tem muito medo, insegurança, sentimento de solidão. Então, o que eu posso fazer enquanto profissional para amenizar esses sintomas? E aí, ela conseguindo ter esse repertório maior e ir melhorando, porque isso faz parte do meu tratamento, para mim é melhor. Então, quando eu ouço vídeo, eu pulo assim, que psicólogo não pode dar o número para o paciente. Eu pulo, eu nem assisto, porque para mim isso não faz sentido dentro do meu programa, né? Muito bom, parabéns. Olhando essa jornada das suas pacientes, você até trouxe um caso que chamou a atenção, a da caneta, e eu ia te perguntar sobre um case, um caso realmente de sucesso que você viu, né, que fez muita diferença na vida dela. Como é que essa mulher está hoje? Né? Já que a gente trouxe esse caso, conta dela, como é que ela está, como é que ela está lidando, quais foram as mudanças significativas na vida. Hoje, né, então, dentro dessa questão da lealdade familiar, então, ela morava no mesmo terreno que a família, porque eu não conseguia nem ficar longe, e o marido tinha outros planos até de trabalho, oportunidades, e queria mudar, mas não conseguiu ali mudar, né, de um ponto de vista de autoestima. Agora ela posta indo para academia, se cuidar, posta foto dela. Sabe quando a pessoa ela se achou tão bonita que ela tirou uma foto dela? Porque nem isso ela fazia. Ela se achava feia, se achava incapaz, então nenhuma foto dela, uma selfie, ela não tinha, né? Então, isso, ela postando foto com os filhos dela, indo passear, porque hoje tem recurso financeiro, porque ela precisou trabalhar, ela falava que ela não conseguiu filmar, pedir para tirar foto da cliente da unha, com medo da cliente se sentir desconfortável, ou falar um não. Não era, às vezes não era nem ela aparecendo, não tinha coragem, era de fato um bloqueio. Então, quando, né, eu acompanho ela, mando mensagem, eu tenho muito isso de mandar mensagem: oi, fulana, passando para saber como é que você está, se está tudo bem e tudo. E por quê? Porque eu vou acompanhando, eu sigo as minhas pacientes, esse paciente, para ver como que elas estão. Óbvio que são recortes ali, mas um recorte comparado ao que estava no passado, você consegue ver que tem algo diferente ali. Que melhorou, né? Que está Melhorou. evoluindo. Então, ela, assim, é algo que toda vez que eu vejo um post dela, não é só um post ali, é uma superação do medo, da vergonha, do julgamento. Tenho ela e tenho várias outras aí que... E que você, né, agora quero muito que você perceba essa resposta. A pergunta, na verdade, não, a mensagem que eu gostaria que você deixasse, né, para essa mulher que hoje está se sentindo insuficiente, ansiosa, né, com baixa autoestima, que terminou aí um relacionamento e isso gera assim uma ansiedade. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como as coisas vão acontecer? Qual a mensagem que você pode deixar para essa mulher que está nos assistindo nesse momento? Sim, sim. Então, você que é mulher aí, que tem se sentido muito ansiosa, insegura, com questões relacionadas à baixa estima, eu quero te falar que é importante você ter a sua vida interessante. Existe essa vida interessante, você pode ter essa vida interessante, porque quando a gente está num sofrimento, a gente esquece do nosso potencial, do nosso valor, do que nós podemos desenvolver. Parece que parou ali, naquele lugar de sofrimento e que você não consegue se desenvolver. Mas é super possível através de técnicas, de recursos, de acolhimento, onde você não está sozinha, você não está desamparada. Ao longo dos anos, você foi interpretando isso, que você era inferior, que você não dava conta, mas é possível que você se olhe, se enxergue através de um novo olhar, de mais acolhimento, de mais empatia, e os resultados disso é dormir melhor, né? Porque quando você não tá bem, você sofre de muita insônia. É você ter autocontrole, é você se sentir equilibrada,
confiante, porque tudo isso comunica. Quando você não está bem, você chega, as pessoas percebem, mas quando você consegue administrar as suas emoções, você fica ali uma mulher que outras mulheres querem estar por perto, né? Você começa a inspirar, a motivar, a quebrar um padrão ali, como nós falamos aqui ao longo dessa entrevista, que quando você decide mudar, você decide cuidar de você, você está mudando uma geração, você está mudando as pessoas ao seu redor, e que no momento parece que não faz muito sentido, mas viver isso é extraordinário, é maravilhoso. Né? Hoje eu me vejo em momentos que eu falo assim, gente, é muito possível viver isso. Eu sou um dos meus cases também, né? Como eu falei, vim de mãe solo, a minha mãe faleceu no meu último semestre da faculdade, sendo que a minha mãe era das minhas motivações. Então, assim, tem coisas que eu olho e falo que só está acontecendo porque eu não desisti de mim. Se eu desistisse de mim, muitas coisas eu não teria vivido, muitas coisas boas, né? Então, se você não desistir de você, muitas e muitas coisas boas irão acontecer. Então, assim, não desista de você, é super possível viver uma vida melhor. Olha, aqui na descrição vai ficar como encontrar a Isabel, né, o contato, e que a partir do consultório aberto, de ouvir essa conversa tão clara, tão assertiva, você possa escolher por estar junto com a Isabel, escolher por você. Pode ser outro profissional, mas hoje aqui ficou muito claro, não só a psicóloga, mas o que para você é importante, né? Essa questão da mãe, do propósito, e é isso que eu quero fazer aqui, que você possa se conectar além das credenciais, Sim, mas se conectar com a alma, né? Exatamente. Obrigada, foi uma delícia estar aqui com você. Que encontro bom, obrigada, gosto mesmo, e volte quando desejar.